Precisamos conversar. Aumente o volume e abra a cabeça. Você está no Trip FM. Bom, hoje a gente recebe aqui no Trip FM uma figura que tem contribuído bastante para a cultura brasileira nos últimos anos e que, de uma certa forma, ajudou a redesenhar a música brasileira recente. Mesmo que esse não tenha sido exatamente o plano inicial da vida do nosso convidado. O nome dele é Marcos Preto, ele tem 52 anos, já tentou faculdade de filosofia, tentou estudar violão popular, foi garçom durante vários anos de um restaurante emblemático aqui de São Paulo, o Spot. 4 anos ele ficou lá servindo as mesas do Spot, até cair na redação da extinta revista da MTV. Isso foi lá no começo dos anos 2000. De lá ele virou uma das escutas mais finas da imprensa musical, escreveu aqui para a Trip, inclusive, várias entrevistas importantes, emblemáticas aqui da Trip, né? Páginas Negras com a Paula Lavigne e outras. Depois passou pela redação da revista Rolling Stone e uma boa jornada pela Folha de São Paulo, pelo caderno Folha Ilustrada. Isso antes dele atravessar definitivamente a porta dos estúdios musicais. E foi exatamente no estúdio que ele realmente encontrou o lugar dele. O Preto é o diretor artístico que recolocou Gal Costa na posição de farol brasileiro. O produtor também acompanhou Tom Zé justamente no momento mais turbulento da carreira recente dele, quando num comercial da Coca-Cola, em que ele fazia uma espécie de locução, a coisa ficou complicada, né? O Tom Zé foi meio cancelado, esse comercial foi recebido como uma espécie de traição por parte do público e gerou uma onda pesada de críticas. O Preto se aproximou dele, ouviu, ajudou, foi muito criativo e reorganizou aquela crise, transformando esse caos em criação. Da parceria deles nasceram canções, discos, EPs e, pode-se dizer, uma nova fase do Tom Zé. Marcos Preto também está por trás dos trabalhos recentes de Erasmo Carlos, Nando Reis, Paulo Micos, Alaide Costa, Silva, Márcia Castro e muita gente boa. Daria para ficar citando vários outros nomes aqui. Uma constelação da MPB contemporânea. Ele também foi curador da Virada Cultural e do Festival Koala e assinou a autoria e a direção artística de Estratosférica, o disco da Gal Costa, que rendeu a ela o troféu APCA de melhor produção e direção artística em 2015. Marcos Preto é daquelas figuras que operam um superpoder raro, o de ouvir profundamente e com humildade intelectual. Hoje a gente tenta entender de onde vem essa escuta, como é que ela se afina e o que ela ainda enxerga de futuro aí na música brasileira, o que tem de bom saindo da caixinha do Marcos Preto. Fica com a gente, a conversa está só começando e vale cada minuto. Marcos, maior prazer te conhecer aqui, né, oficialmente. Na verdade, as nossas trajetórias já se cruzam há muitos anos, né? A gente, não só eu acompanho o teu trabalho, mas a gente já fez coisas juntos na Trip, né? A gente estava rememorando aqui, antes de começar a gravação, né? Entrevistas muito importantes na história da Trip foram feitas por você como colaborador. Você estava me contando que quase trabalhou na Trip, né? Que eu acho legal. Lamento ter perdido essa chance de interagir com você lá, mas na época não rolou. Mas, de qualquer forma, muita coisa legal, né? Feita fruto dessa contribuição sua com a Trip. Mas agora a gente vai ter essa chance de bater um papo, cara. Para mim é uma honra muito legal, muito importante conhecer você melhor. Seja bem-vindo aqui ao Trip FM. Poxa, Paulo, alegria total também. Sim, eu quase trabalhei na Trip algumas vezes. Eu queria muito em todas elas, mas por uma questão ou por outra acabou não rolando. Depois cheguei a ser convidado num período posterior à Folha, mas aí eu já estava em outra, aí falei, putz, não, acho que agora eu voltar para jornalismo talvez não faça tanto sentido. Foi questão de timing, mas ao mesmo tempo eu fiz muita coisa, como freela para a Trip, matérias, entrevistas que me deram muitas alegrias, assim, matérias legais mesmo, assim, boas de fazer, instigantes. A gente citou aqui a emblemática capa com a Paula Lavigne, né? Que era a mulher mais odiada do Brasil, era o título. Foi muito legal, porque pude conhecer a Paula de perto, ali por dentro. Eu não conhecia ela, eu tinha medo dela, como acho que quase todo mundo. E entender aquela mulher, que é uma mulher fascinante, né? Ela tem o poder de parar o Brasil, né? Para outro dia aí. Ela consegue coisas que
E era aquela mulher que eu conheci fazendo uma matéria da Trip, né? Então, assim, foi muito. As coisas que eu fiz com a Trip foram muito legais. Que ótimo, cara. Eu me lembro aqui de uma situação tentando convidar a Paula para posar nua para a Tri, e ela ali, isso faz muito tempo, acho que uns 20 anos atrás, e ela relutante e tal, será? Não sei, vou ver. Infelizmente acabou não topando. Mas, Marcos, quero começar, cara, para me situar e para situar os ouvintes, com a tua história lá do começo mesmo. Um pouco eu conheço, mas queria saber da tua origem, minha família de origem, inclusive, quem são seus pais, de onde você vem, de que bairro, de que área, de que classe social, tudo isso. Tudo da zona norte de São Paulo, a família classe média, bem classe média da zona norte. Nasci lá no começo dos anos 70, então dá para imaginar. Meu pai tinha uma loja de trabalhar com autopeças, uma coisa que não tem nada a ver comigo. Minha mãe é aquela típica dona de casa que casou com 19 anos e nem continuou os estudos porque o marido não achava que isso pegava bem. Enfim, eu vim dali. Não, aquilo não tinha nada a ver comigo, assim, muito louco. Quando eu conheci cinema, eu queria fazer cinema, né? Na adolescência ainda. Aí eu pirei, eu falei, esse negócio aqui vai me tirar desse lugar e eu vou conseguir. Eu sabia que tinha um mundo depois da ponte, sabe? Assim, imaginava que era mais, que era mais libertador, que era menos. Isso, mais libertador. Assim tá bom. E aí eu pirei em cinema, tinha certeza que ia fazer cinema. Eu pirava nos filmes do Walter Hugo Cury, né? Eu achava aquilo uma coisa mais sensacional, que era um negócio meio Bergman, meio. Ao mesmo tempo tinha a coisa erótica muito, né, evidente ali, que era excelente. Aquelas atrizes, aquele negócio, aquelas câmeras, aquela fotografia, a música do Rogério Duprat, que era primo dele. Era um negócio que eu achava fantástico. E aí eu lembro que eu fui fazer um curso, eu soube que ele ia fazer na Oficina Três Rios sei lá, uma fala, um negócio assim, uma oficina. E eu cheguei aí para essa oficina, conversei com ele, sei lá, eu tinha 14 anos, um negócio muito criança ainda. E, e ele me disse, eu vou fazer um próximo filme daqui a 2 anos, daqui a pouco, e eu quero que você seja meu assistente. Eu falei, não acredito, estou salvo, né? Vou fazer vou ser assistente do Walter Hugo Cury, não acredito, não sei o quê. Obviamente, os 2 anos passaram, nunca mais vi, isso se perdeu. E a coisa do cinema, em mim, se perdeu quando rolou o Collor ali, que derrubou, destruiu a Embrafilme. E eu lembro que chegou um ano que rolou um filme brasileiro no cinema, durante o ano, que era Sua Excelência o Candidato, que era um filme horroroso, inclusive, coitado, desculpa. Mas eu fui ver 2 vezes para dizer assim, não, temos que. Mas aí depois eu desencanei, a música acabou me tomando esse lugar, sabe? Esse lugar que o cinema, esse lugar de salvação da minha alma, que o cinema a princípio seria. E eu acho que foi isso. Pessoal, vou fazer uma breve pausa aqui para fazer um convite para vocês. Você que está acostumado a ouvir a gente aqui na Eldorado ou na nossa versão em podcast, sabe que a gente está nesse programa aqui há mais de 40 anos, procurando fazer o melhor que a gente pode no sentido de trazer uma informação original mesmo, né? Trazer gente legal que tem o que dizer e que tem como transformar de alguma maneira a vida da gente, né? Essa é a minha intenção aqui quando eu paro para conversar com uma pessoa toda semana, né? E tem uma espécie de aula, um benefício, um privilégio, na verdade, maravilhoso, que eu tento transferir para vocês todos que acompanham a gente aqui no Trip FM, seja no rádio, seja na versão podcast, ou até nos cortes para a internet. Enfim, o que eu quero dizer é que a gente lançou uma plataforma, né, um espaço na plataforma Apoie-se, para que você possa contribuir com esse trabalho. Todo mundo sabe, né, qual é a urgência de um jornalismo bem trabalhado, o quanto a gente está precisando disso, nesse mundo completamente do avesso que a gente está vivendo agora. Então, a tentativa do jornalismo bem feito, né, do trabalho de comunicação bem feito, é trazer referências críveis, né, pessoas que tenham o que dizer, para que você vá formando a sua consciência, a sua opinião, a partir da sua própria cabeça. Esse é um pouco o trabalho da Trip há mais de 40 anos,
E é por isso que a gente inaugurou essa plataforma no Apoia-se, para que você possa contribuir mesmo, financeiramente, inclusive, para que a gente consiga fortalecer esse trabalho de tantos anos, né? A publicidade mudou muito, né? Migrou para as Big Techs, a possibilidade de vender produtos em banca também se diluiu demais. Então, hoje, uma das formas que vários veículos, né, do New York Times, a Fanzine, estão usando é justamente buscar o funding público, né? Que as pessoas que gostam do trabalho, que respeitam, que curtem, que se beneficiam do trabalho, possam contribuir com ele. Então, a hora que você puder, digite apoia.se/trip no seu navegador, no seu celular, onde você preferir para acessar a internet. De novo, é só digitar apoia.se/trip. Você vai cair nessa plataforma que é bem simples, bem direta e bem fácil, para que você possa contribuir com a gente e fortalecer o trabalho aqui do Trip FM e de tudo que a gente faz aqui na Trip. Fica o recado, espero que você curta e possa fortalecer e contribuir. Ô Marcos, eu já vi algumas entrevistas suas, até para preparar essa aqui, eu estava vendo uma que você deu para um amigo em comum. A gente deve ter centenas de amigos em comum, mas esse certamente é um deles, que é o Thunderbird, né, o Dr. Luiz, e você fala para ele que você, enfim, se sentia meio solto, meio perdido, meio nas faculdades que você entrou e acabou não terminando e tal, tava vendo isso, e eu percebo que tem isso também com relação a essa região, a Zona Norte. Mas a Zona Norte é um lugar muito interessante, né, cara? Muito cheio de peculiaridades e tal. O que você preserva, o que você gosta, cara, da região onde você nasceu, da cidade? O que tem ali que ainda está dentro de você, se tem alguma coisa? Deve ter muita coisa, né, essas coisas, mas assim, quando eu falo da Zona Norte, como eu venho de lá, posso falar à vontade, não tenho nenhuma questão. Era um lugar que, sexualmente, eu não sabia que eu era gay, o que viria a ser. Eu demorei muito a entender a questão sexual, isso eu descobri com 18 anos, muito retardatário, né, algumas pessoas são assim. Mas estava tudo dentro de mim ali, e aquele lugar era um negócio que me reprimia, talvez por isso demorou tanto, porque por aquele lugar não é como eu imagino que seja hoje, que tinha tem ambientes musicais de outro, era um negócio muito careta, quadrado, talvez a zona norte da minha família, não a zona norte inteira, que claro, você vive na sua ali no seu cercado ali, né. Então, essa questão sexual foi muito determinante para eu querer sair depois na psicanálise eu fui entender, para eu querer sair dali de qualquer jeito, querer ser salvo dali. E aí quando eu fi o colegial, segundo como chama isso? Depois você faz que era o ensino médio, isso, justamente. Eu fui para um lugar, a Escola Técnica Federal, que é um negócio que tem absolutamente nada a ver comigo, fazer o curso de eletrotécnica, olha que loucura, meu Deus. Que era isso, você vem de um negócio, né, vem de um pensamento familiar, inclusive, que te leva a essas decisões. Mas foi excelente, eu jubilei, as coisas de escola são sempre catastróficas. Eu fiz primeiro ano, tomei pau, fiz a segunda vez primeiro, eu jubilei, porque eu só podia, ser reprovado duas vezes. Mas ali foi muito libertador, porque ali eu conheci gente de outros lugares da cidade. Ali já era ali na Barra, como é que é? Não, meu Deus, eu não consigo lembrar o nome. Ah, enfim, já era pós-ponte, do outro lado da ponte já era, e tinha muita gente de muitos lugares da cidade. Eu acabei conhecendo muita gente interessante, porque tinha outras. E aí isso já mudou, já me abriu, falei: "Uau, existe um mundo interessante aqui que eu posso". Aí vieram as coisas do cinema, de poder, transitar, procurar, outros caminhos que me pudessem, onde eu pudesse desenvolver a minha vida, a minha cabeça, que não fosse aquele mundo da loja de peça de carro, da família da minha mãe em casa, dos 3 ou 4 amigas dela com os filhos. Abriu a cabeça, basicamente, o começo de um negócio que abriu a minha cabeça. O segundo e muito mais importante, foi quando eu fui trabalhar de garçom no Spot.
um restaurante da Maria Helena Guimarães. Ali eu fui trabalhar de garçom e ali eu conheci todo mundo, né? Ali foi incrível. Marcos, para quem está ouvindo a gente fora de São Paulo, é legal situar, né? O Spot é um restaurante tradicional, né, cara? Assim, no sentido de estar lá há muitos anos, mas é muito inovador. Ele foi muito inovador, né? Ele começou, talvez, essa história de restaurantes mais como é que a gente pode explicar isso, cara? Mais refinados num certo sentido, né? Quer dizer, tinha uma preocupação com a ambientação, com a arquitetura, com a luz, com a música, né? E também com os garçons, né? A coisa de contratar jovens, universitários, meninos e meninas ali, treinar. Tem o Sérgio Cury, né? Que acho que era muito importante, é muito importante nessa história, né? De treinar as pessoas. Me conta um pouquinho dessa experiência, cara. Quantos anos você tinha? Quem que você conheceu ali? Cara, eu tinha 25 anos, algo assim, talvez um pouco menos, e eu tinha feito, tentado a faculdade de filosofia, fiz 2 anos lá na USP, e obviamente horrível, foi horrível, era o lugar mais solitário da Terra para alguém daquela idade, né, e sem nenhuma formação prévia e enfim. Aí de lá eu fui fazer Universidade de Música, fiz o LM, 2 anos também, entendi que música daquele jeito, sendo instrumentista, não era o meu lugar. E aí o amigo meu falou assim, estava precisando de dinheiro, obviamente. O amigo meu falou assim: "Tô trabalhando num restaurante não sei o quê". Eu falei: "Em restaurante? Como é isso?". Ele falou: "Não, é um restaurante". Ele era ator, ele é ator. Falou assim: não, eles contratam atores e não sei o quê, e não sei o quê". Eu falei, me levou lá, eu acabei contratado, e cara, ali eu conheci todo mundo, ali conheci Caetano Veloso, Ali Salomão, Antônio Cícero, Lígia Fagundes Telles, Arnaldo Antunes, Zélia Duncan, eh, assim, uma galera muito incrível. Fiquei amigo de alguns deles, do Ali e do Cícero, sobretudo, que viraram meus amigos mesmo, assim, e o Caetano um pouco também. Isso mudou completamente a minha cabeça, porque aí eu já estava indo numa direção da música, assim, eu achava que eu ia fazer música. A partir de certo momento eu entendi que eu ia escrever sobre música, foi aí que eu virei jornalista, mas, ali foi muito importante para conhecer essas pessoas. E é curioso, eu trabalhei com a Cel, a cantora, era garçonete, o Marcos Mion foi garçom lá por 2 meses, mas foi do meu período. Então tinha uma galera, assim, que era, a Maria Manuela, que é atriz maravilhosa, que está no Ainda Estou Aqui, também foi garçonete lá. Enfim, eu conheci muita gente que depois também foi para outros lugares, assim, sabe. Eu me confundi aqui, falei Sérgio Cury, na verdade Sérgio Calil, né? Você estava falando de Sérgio Calil, sim, sim. Errei o sobrenome, mas é uma figura muito, muito importante, né, nessa história, na construção dessa história. O Spot acabou virando mesmo uma espécie de escola, né, de muitas coisas, inclusive de restaurante. Tem várias crias do Spot, pessoas que trabalharam lá, que fizeram outros restaurantes, então, e continua firme lá, né? Exato, e a Maria Helena Guimarães é uma figura fundamental, que fez o Hits primeiro em 82, antes o América depois, e aí veio o Spot. E a Maria Helena estava em Londres quando Caetano e Gil chegaram exilados, ela já morava lá. Ela apresentou o Caetano para o Jorge Maltner, por exemplo, que é um negócio, como assim? Ela estava lá já, então ela tem uma figura fundamental também, é dona do Spot, é dona do Hits. Mas, Marcos, é interessante ver, né, cara, que você, um intelectual, quer dizer, que acabou indo por essa carreira de trabalhar com as ideias, né, com as palavras e tudo mais, né, se encontrar num restaurante, né, abrir a cabeça como garçom, né, muito legal. Agora, eu vi você falando nessa entrevista que eu mencionei do Thunderbird, uma coisa que me tocou, assim, e eu tenho visto isso se agravar, né, cara, que é essa coisa da escola, né, da escola não entender as pessoas, das pessoas se sentirem num lugar errado, né, quer dizer, o jeito de trabalhar a ideia de educação está cada vez mais confuso, mais difícil, né? Eu imagino que deve ser hoje, cara, para alguém encarregado de tocar uma escola, seja uma faculdade ou uma escola de ensino médio, ou o que for, como deve ser difícil, né? Você disputar com essas emoções, esses impulsos, esses estímulos que estão por aí, né? De tudo que é jeito, desde masterclasses até, sei lá, filminhos no YouTube, né? Qualquer coisa que você queira estudar, entender melhor e mais a fundo, tem 1 milhão de coisas coloridas e com músicas e com efeitos visuais.
Como é que era, cara, essa tua sensação de. Você falou, né, do lugar mais solitário do mundo. Como é que era, cara? Você tinha a impressão de que aquilo não era pra você, que você estava no planeta errado? Não era para mim. Eu até queria, em primeiro, assim, opção, queria fazer letras, né? Mas aí eu não tinha conseguido a nota suficiente, e aí filosofia estava ali, eu fui. Mas eu era muito jovem, tinha 17, sei lá, acho que 17 anos. Você precisa de muita leitura, muita vivência, muito entendimento das coisas para fazer filosofia. Eu acho que o primeiro curso de uma. Não faz sentido ser filosofia, sabe? Então eu ficava assim, era todo mundo muito mais velho que eu, e ficava lá, eu era meio, sei lá. E eu fiz amizade com os amigos, tenho uns melhores amigos dessa fase, era de história. Eu ia fazendo amigos em outros cursos ali na FEFELESH, porque eram pessoas mais da minha idade, ou mais próximas da minha. Então, quem estava errado naquele caso era eu mesmo, assim, de estar fazendo o curso errado. Mas sobre o que você falou, não tenho dúvida, né? Eu fico imaginando, agora, principalmente pós-pandemia, né? Que tudo virou um pouco isso, que a gente está fazendo aqui, inclusive, remoto e o aprendizado remoto eu acho uma loucura, porque o déficit de atenção que eu tenho para escrever um texto em casa é sempre muito maior do que eu tinha na redação, que já era grande. Agora imagina aprender em casa. Acho que eu não consigo aprender nada assim, ó, uma aula aqui, ó, no segundo minuto eu paro para pegar um café, já me perdi, entendeu? Você tá e tem que ficar, é que nem cinema. Você tem que assistir o cinema. Se você sair, você vai perder uma parte. Você não sai. Você vê inteiro, mergulha. Agora, se você pode ficar dando pausa, a hora que você volta, o que era mesmo que esse cara estava falando? Então, essa coisa do tempo real, eu sinto muita falta. E eu acho que esse tipo isso que você falou, das cores e não sei o quê, vários atrativos dentro de um. Fora da escola, né? Fora do convívio. É um negócio que você dá o play ali. Ainda bem que eu sou de uma geração anterior a isso. Eu não queria pra mim, assim, juro, ter que estudar, ter que aprender. Eu acho que fica tudo um pouco superficial, eu acho. O que que você acha? Cara, eu por acaso ontem foi a formatura do meu filho no ensino fundamental, né, de 15 anos. Uau! Galera de 15 anos se formando, terminando um ciclo, né? E foi muito interessante tudo, ver a celebração deles, aquela coisa de ritual de passagem, tudo, mas eu fico bem preocupado, cara, não só com essa galera, com essa geração, ou com esse filho, mas com todos nós, né? Acho que a gente está ficando mesmo num estado de meio lobotomia coletiva, assim, né? Todo mundo meio assim zumbi, meio. Eu tive uma reunião hoje de manhã, cara, com 4 pessoas. As 4 estavam olhando para o celular durante a reunião, durante a conversa, você sabe, você falando, tentando fazer um ponto, as pessoas olhando para o celular assim, e nem muito preocupadas de que aquilo, pô, no mínimo é uma falta de educação, uma indelicadeza, né? Então, acho que, pô, sei lá, a humanidade está num beco, assim, na beira de um buraco, assim, né? Só olhar os jornais, ver o que acontece, né? Enfim, eu não vou nem entrar nesse campo, porque senão a gente vai começar a chorar, vai ter que pegar uma vodka aqui. Não que fosse uma ideia. Mas, Marcos, é, antes de eu começar a falar aqui, para não deixar eu falar, eu queria te perguntar um pouco, cara, dessa coisa que você generosamente mencionou, que foi a descoberta da sua sexualidade. Você é bem mais novo que eu, mas de uma certa forma ainda de uma geração em que tinha um tipo de preconceito, de rejeição à homossexualidade muito forte, né, cara? E eu acho que essa coisa que você muito bem descreveu, da Zona Norte como uma região mais conservadora, meio caretona, meio machona, né? Dá para entender muito isso. Quem é de São Paulo sabe bem como é que são essas diferenças, né, entre as áreas e tudo. Mas eu queria que você contasse um pouco disso, cara, dessa. Imagino que não tenha sido fácil, né, entender o que estava passando dentro de você e depois lidar com o que se passa fora de você com relação à orientação sexual, né? Cara, foi mais fácil do que uma vez eu tendo, porque demorou mesmo para eu sacar o que estava rolando, assim, claro, tinha aquelas coisas, mas
vários dos amigos com que rolaram umas coisinhas são casados heterossexuais, então acho que não é uma ali não estava determinado ainda exatamente aquela altura. Mas com ele 18, quando isso ficar claro, olha que tarde, né? Olha que tempo perdido, mas enfim. É, Aí eu já tô mais conectado com o outro lado da história, entendeu? Com outro, e como eu disse, com além com depois da ponte. Estou usando a ponte como exemplo, porque de fato a Zona Norte é pro lado de lá da ponte, né? Do que a região central de São Paulo. É, Aí eu já estava conectado com pessoas que, no mínimo, estavam tranquilas com essa questão, ou menos. Então, assim, lidar com isso foi muito mais fácil. E lidar com isso depois, aí de novo, a história da libertação do cinema que eu buscava, obviamente era isso. E depois, o do Walter Hugo Cury, porra, é totalmente um negócio que você busca, né? Tem um erotismo, tem uma parada ali. E depois da música, eu já estava buscando o tipo de artistas, né? Pessoas que faz em que esse trânsito sexual é mais tranquilo. Então, para mim foi muito fácil. Quando eu comecei a trabalhar no Spot, por exemplo, aí nem se fala, aí tava tudo muito tranquilo, né? Assim, a gente tinha quase preconceito com quem não era gay, basicamente, porque ali era um lugar, era quase era um oásis, né? Ali nos anos 90. Então era super tranquilo, não tinha essa questão. Essa questão era muito mais aí quando era voltar para casa, que aí era uma questão para lidar com uma família conservadora até hoje, né? E essa é a história. Mas assim, juro, não teve. Claro, todo mundo sofreu homofobia. É que nem alguém dizer não sofri machismo. Todas as mulheres sofreram alguma questão. Mas aí eu já tirava de letra, porque acho que em casa tinha sido tão barra pesada que quando chegou na rua eu tava descolado, sabe? Ô, Marcos, você falou de duas pessoas, falando nessa coisa, nessa desejo de. A gente estava falando até, né, essa questão da prisão das telas, né? Eu fiz menção a isso. Mas principalmente pensando assim na ideia de evolução, cara, você citou duas pessoas que eu acho que são, sei lá, se tivesse que citar 10 brasileiros muito, muito foda, essas duas pessoas estariam nessa lista. O Ali Salomão, certamente, né? Eu tive o privilégio de conhecer ele mais superficialmente, mas já deu para sentir aquela. Não sei como descrever aquilo, né, cara? O cara era um louco na melhor acepção da palavra, né? Uma energia, um furacão e tal. E depois o Cícero, né? Que é outra história, não tive o privilégio de conhecer, mas tenho vários amigos que eram muito próximos. Tá? Então eu ouço falar do Cícero desde do começo da carreira da Marina, né? Lá nos anos 80, começo. Tal. Você, pô, pelo que eu acabei de descobrir, né, ficou amigo. Você acabou de me contar que ficou amigo deles. Eu queria que você falasse, porque acho que são referências tão enormes, né, de um Brasil possível, né, de um Brasil com o qual a gente sonha, né, de pessoas com uma cabeça realmente progressistas, libertárias, livres de amarras, né, essa coisa da morte do Cícero agora, da carta, da forma Coisa linda, né? como ele escolheu morrer, né? É um negócio tão libertário, né? Tão, eu não sei nem que palavra usar para descrever. Então eu queria abrir esse espaço, porque deve ter um monte de gente que está ouvindo a gente que nunca ouviu falar ou que não teve a sorte de conhecer o trabalho. Me fala desse cruzamento, desses dois caras atravessando a sua vida. Olha, é isso. Tanto um quanto o outro eram amigos da Maria Helena Guimarães, que é essa dona do Spot que a gente já falou. Então eles frequentavam muito o restaurante, eles iam a cada, sei lá, chegou um período ali que eles iam a cada 15 dias e tal. E é o começo do e-mail, então assim, eu tinha e-mail ali e peguei o e-mail do Cícero, ali não tinha e-mail ainda, ou não usava, não se dava com e-mail. Mas assim, só para as pessoas saberem, por exemplo, o Ali Salomão é um poeta, um cara incrível e ficou famoso como letrista também. Ele fez, sei lá, o Vapor Barato, que a Gal gravou, é,
o Mel lá, ó, a Abelha, a Rainha, que a Bethânia gravou. Músicas incríveis, parceiros com Caetano, com Jardim Macalé, com uma infinidade de pessoas, João Bosco. Antônio Cícero, irmão da Marina Lima, poeta também. A Marina começa na música, musicando poemas do Cícero, assim que ela faz a primeira canção, e é o melhor letrista dela, é um dos melhores letristas do mundo. Enfim, só para contextualizar os dois, para quem não conhece. E essas duas figuras juntas eles eram um oposto do outro, porque o Cícero muito tímido, muito elegante, muito educado, e o Ali pura explosão, falando as maiores loucuras, e assim, ser provocador, assim, é incrível. E eles iam no spot. Aí eu mandava e-mail, assim, quando eles estavam em São Paulo, eles moravam no Rio e vinham a São Paulo, e eu sempre, toda vez que estava em São Paulo, eu ia jantar no spot. E eu não via a hora deles voltarem, porque eu era fã desses, eles eram meus ídolos. Então, era muito bom. E aí o Ali Salomão foi um cara que, quando eu comecei a falar, vou escrever sobre alguma coisa, escreva. Era um cara que estimulava, sabe? Escreva, aquelas mãos grandes. Escreva, escreva, faça. Ele era um cara assim que te jogava para frente. E o Cícero era a mesma coisa. Só que aí eu mandava, sei lá, eu comecei a escrever uns poemas, assim, uns negócios. Aí eu mandava por e-mail pro Cícero, ele falava assim: esse aqui tá ótimo, mas aqui tá meio fazendo copy desk dos meus textos. Olha que generosidade, né? Assim, eu, sei lá, com 26 anos, 27 anos. E ele fazendo esse negócio. Esses caras eram incríveis. O Ali, de repente, o Ali era engraçadíssimo, né? Ele era. Eu lembro algumas situações. Uma vez eu fui a uma apresentação dele num Sesc aqui longe, não sei qual, que era aberto. Ele e Arnaldo Antunes, lendo poemas e não sei o quê. E ele jogava água, tava frio, mas ele jogava a garrafa de água na cabeça enquanto lia, porque ele era ultra performático. Na hora de ir embora, tava um puta frio. Aí eu tinha um Corsinha que eu tinha comprado com dinheiro de garçom, e aí a gente voltou no meu Corsinha, ele falou: preciso pegar dinheiro ali no caixa. E era aquele caixa que não existe mais, que era drive-thru, assim, né? E aí eu tava aqui pensa que eu tava aqui no banco, ele tava aqui no passageiro, e ele enfiando a mão pra. E dava tudo errado, obviamente, porque ele era zero com tecnologia. Ele desce do carro, vai pela frente assim, começa a bater, pá, pá. Eu falei: meu Deus, a gente vai ser preso. Resolva, resolva. Era muito, tudo era muito engraçado, sabe? Assim, o personagem era muito bom. E o Cícero era o contrário, era totalmente elegante, contido, assim. Também tinha um humor ferino ali, mas era certeiro, assim, era. Então os dois juntos era muito bom de ver, que como é que dava certo, né? E aí que dava certo. Marcos, tem uma outra parte aí da sua vida muito legal, também queria te ouvir um pouco. Para quem é mais novo, talvez não entenda muito a dimensão disso, né? Mas a Folha de São Paulo, né, se transformou na gestão do Otávio Frias Filho, depois apoiado por figuras como Matina Suzuki e muitos outros, né? Os caras fizeram uma revolução num jornal que já tinha uma importância, mas estava longe de ter a importância que veio a ter depois disso, né? E, na verdade, fizeram, de uma certa forma, uma revolução na forma de tratar conteúdo, né? De fazer jornalismo, né? Acho que dá para dizer, sem medo de exagerar, que o movimento da Ilustrada, pilotado por esses caras que eram bem jovens na época para esse tipo de responsabilidade, né? Mexeu muito assim com a forma de olhar para o país, de olhar para a sociedade, de reportar, de fazer jornalismo de maneira geral, né? Era uma época que o impresso era muito forte, né? As pessoas liam, basicamente se informavam através de jornal impresso, de revistas e tudo mais. Claro que a televisão já era muito forte, mas essa profundidade você ia buscar no papel, né? Você é muito mais novo do que esses caras estão hoje na faixa dos 70 e pouco, mas eu arriscaria dizer, nem sei exatamente qual foi o período que você ficou lá, mas arriscaria dizer que você pegou um pouco assim a última parte dessa banda de rock, né? Dessa festa, desse movimento que foi a Ilustrada, principalmente, né? Que, para quem não sabe, é o caderno de cultura, ali de arte, espetáculos, de cultura, basicamente, da Folha de São Paulo, que existe até hoje, o caderno e tudo mais.
Me conta um pouquinho como é que foi, cara, esse período, como é que você foi virar jornalista, né? Porque você não estudou isso. Como é que você foi parar lá nessa turma? E que turma era essa quando você chegou? A história de virar jornalista é engraçada, mas é bem antes disso. A Folha foi 2019 inteiro, 2020 inteiro, 21 inteiro e 22 quase inteiro, até setembro. Foram quase 4 anos. Eu peguei de fato o final da festa, igualzinho você falou. O impresso já estava menos relevante, a coisa online estava bastante, mas ainda existia um pouco dessa força. Ali foi. Tava difícil, não tinha mais aquela. Eu peguei os últimos momentos do Marcos Augusto Gonçalves, que é um cara muito dessa turma que você citou, o do Matinas, é um pensamento de fato criativo para Caderno de Cultura. É um cara fascinante. Tive um pouquinho de tempo com ele, meses. Depois mudou e entrou uma galera que era um pouco mais jornalistona, no sentido é, menos interessante, gostava menos, tratava aquilo como se fosse um caderno de saúde, só que é cultura, entendeu? Não tem a paixão que eu acho que esses caras tinham. Porque eu acho que na hora para você escrever sobre cultura, cara, tem que ter paixão, mesmo que seja ódio. Ódio é paixão também, né? Alguma coisa você tem que ter, não pode ser assim. é, ah, Ontem, Caetano Veloso lançou um álbum. Isso, foda-se, ninguém. Vai lá direito no negócio, se apaixona, reclama, faz qualquer. Mas era um pouco. Tinha que ser. Enfim, eu acho que eu peguei mais uma fase final, assim, que era menos não tinha esse fogo que esses caras tinham. Mas foi legal. A pergunta, como eu comecei, foi isso. Eu estava no Spot, já fazia 4 anos e meio, eu fiquei 5 anos lá. 5 anos lá. E já fazia uns 4 anos e meio, não sei o quê. Um amigo meu, Ricardo Teté, que agora é da Companhia das Letras, enfim. Eu descobri que ele estava escrevendo para a revista da MTV. Eu falei, como assim? Me apresenta lá. E ele ia me apresentar para a turma lá, só que os amigos dele, que na época estavam editando, tinham acabado de sair. E acabou não me apresentando. Eu falei, não acredito. Putz, eu já estava pilhado pelo Cícero, pelo Ali. Ele, escreva, escreva, faça. E o Cícero falou, tá bom, você escreve bem, vai, faz. Aí eu falei, e agora? Eu tinha uma chance ali que o Teté ia me apresentar e não e tinha perdido essa chance. Eu enchi a cara. A gente fazia isso às vezes. Sérgio Calil nos perdoe, mas a gente fazia. Eram anos 90, não tinha câmera. O barman botava bebida na latinha de Coca-Cola e a gente tomava fingindo que era Coca-Cola. É, E aí eu saí bêbado de lá, porque a Paulista era toda aberta nesse período, né? De madrugada, cara, tudo 24, uma loucura. Bancas de jornal 24 horas, fui comprar a revista da MTV, olhei ali, quem que é a que manda aqui? Mônica.figueiredo@MTV Brasil. Não me lembro de mandar esse e-mail. Eu lembro de comprar a revista, lembro, mas não lembro de mandar o e-mail. Eu lembro que no dia seguinte eu acordava, sei lá, 2h30 da tarde, porque a gente ficava lá até as 3, 4, e eu dormia de manhã. É, e tinha uma resposta dela: adorei você, quero te conhecer. Aí eu fui lá, e ela me contratou, assim, foi um negócio muito louco. Então, assim, o e-mail bêbado, às vezes, pode funcionar, entendeu? Se para a pessoa certa. Ou pelo menos funcionava naquela altura, porque agora a gente recebe uns e-mails, nem lê, né? Mas foi assim que começou o jornalismo. Então eu não me preparei para isso, entendeu? Eu gostava de música e gostava de escrever. E foi assim que começou. E aí, eu penso que foi 2001, 2002, aí fiquei um tempão. Em 2002 eu saio, tento trabalhar em outros lugares, vejo onde dá. Em 2004, a Joyce Pascovitch me contrata para trabalhar no Glamurama, no site com ela. Fiquei lá. E de lá fui para ela me chamou para a editora, pela revista Quem. Eu falei que ótimo que eu vou para a editora Globo, lá eu posso fazer. E da Quem eu fui para a revista Época São Paulo, na verdade, que estava. Eles fizeram lá uma experiência de
de ter uma vejinha deles, né. Trabalhei ali um tempo, de lá fui pra Folha. Nesse tempo, eu também trabalhei na Rolling Stone fixo, de todo em todos os as edições fixo freela e de casa. Então os 2 primeiros anos todos têm, matérias minhas então assim, era isso, eu fui treinando ali, entendeu. Eu cheguei na Folha, estava fácil. Eh, Foi assim. Muito legal essa história do e-mail para a Mônica, né? Mais uma das contribuições da Mônica para a cultura brasileira, né? Podia não ter ligado, achado que aquele maluco não merecia atenção, né? Eu era apaixonado por ela, apaixonado e ela por mim. É muito louco, naquele um ano de revista da MTV, era a editora, a Micaela Schmedel, ela falava assim, a Mônica vinha na sala da gente, na redação, né, na nossa sala ali, e fazia um negócio assim, aí hoje ela tá apaixonada por você, hein, ela fala, né, a Mic falava. Aí eu falei, e eu por ela, eu era muito louco por ela, engraçado isso, né. Marcos, vamos entrar nessa história, cara, de produção musical, né? Isso é um negócio que é meio. Acho que a maioria das pessoas nem entende que bicho é esse, né? Que um cara que não é músico, você fala, apesar de você gostar de violão e tocar, né? Acho que um pouco, mas você não, você diz, você sempre frisa que você não é músico, né? Não, eu abandonei o violão, eu não pego, não encosto. Como é que é, cara, que você, pô, vem desse lugar aí todo que você contou pra gente aqui, né, enfim, do texto, do jornal, depois das revistas e tudo, e começa a orientar músicos, né, orientar artistas, ajudar eles a curar, né, cara, uma cura, né, uma curadoria. Imagino. Me descreve um pouco, cara, esse fenômeno, assim, de você ter sido. Eu vou chutar aqui, mas eu acho que é uma coisa de vocação, né, de ser puxado para esse lugar. Eu acho que o Garçom do Spot já estava lá no Garçom do Spot isso, assim, eu já fazia lista de roteiro de show que não existia, pra pensando em pessoas. Já tinha isso lá, enfim. Foi por acaso que nem foi por acaso esse e-mail da Mônica Figueiredo aí, eu tinha acabado de ser eu fui demitido da Folha no fim, loucura, no engraçado, curiosidade. Em setembro de na véspera do aniversário dos 70 anos do Tim Maia, setembro de 2012. Eu sei porque eu estava escrevendo a matéria do Tim Maia no dia, e isso também foi uma questão ali, enfim. Mas eu fui demitido sobretudo porque eu estava sendo bonzinho demais com os artistas. Isso é o que é uma e na verdade foi o seguinte, quando a Gal, justamente a Gal, olha que loucura, lançou o Recanto, o álbum que o Caetano produziu dela, só com músicas dele, era um álbum que trouxe a Gal de volta a uma relevância artística, porque ela vinha de uns discos de regravação bem pouco interessantes e tal, e aí o Recanto coloca ela de novo no lugar que é o dela, de ponta de lança das coisas. Eu recebi esse disco, eu tive crise de choro, assim, falei: "Que coisa mais linda e não sei o quê, que coisa louca que eu não tô acreditando". E na hora de fazer a entrevista, a minha editora na época falou assim: "Eu quero sangue". Cara, eu entrei em crise de pânico, porque era como é que eu vou tirar sangue de um negócio que eu amo, assim, que eu e aí isso desatou, isso foi um ano antes desse aniversário do Tim Maia que eu fui demitido. Isso desandou um ano de da batata cozinhando, assim, sabe, assim? É a história da batata assando, né, assim, e aí, fui demitido ali por isso, por umas questões que eu achei cara, se eu achava o negócio incrível, eu falava que era incrível, se eu achava o negócio que não, eu falava que não também. Mas não pedir pra eu falar mal da Gal Costa num negócio que eu estava adorando, não ia fazer. Então foi por causa disso que, curiosamente, a Gal Costa, que um ano depois dessa demissão, também em setembro daí de 2013, eu tinha encontrado umas imagens da Gal na Cinemateca, que o Leon Hirschman, um cineasta, tinha feito do Show Fatal. Olha como as coisas se o Show Fatal foi dirigido pelo Ali Salomão em 71, justamente pelo Ali. E aí eu queria fazer umas imagens raras, eu pensei em fazer um documentário sobre aquele período. Fui procurar a Gal, que não me conhecia de umas 3 ou 4 entrevistas, inclusive essa, que eu não tirei sangue dela. Eh,
e cheguei para falar desse assunto, ela topou ali, e continuou na conversa. Ela tinha acabado de chegar em São Paulo, ela tinha poucas pessoas com quem ela, né, poucos amigos ainda na cidade e tal. Ela veio morar aqui aquela altura e continuou o assunto. Eu falei: "Não vou ficar aqui alugando", ela topou, eu falei: "Não vou ficar aqui alugando a Gal Costa". Levantei e falei: "Vou embora". Ela: "Ô paulista, você fala do trabalho e quer ir embora. Ah, senta aí". Aí eu falei: "Uou, tá gostando da conversa". Fui falando, eu falei: "Gal, qual que vai ser o seu disco novo?". Aí ela falou: "Vou fazer um disco de versões em português do Chet Baker". Eu falei: "Não, não, você não vai fazer isso. Você não vai fazer isso de jeito nenhum". "Como assim? Por quê?". Eu falei: "Não, porque você vem de um período de regravação que te botou numa posição muito inferior à sua. Caetano vem, te coloca de volta num ponto no seu lugar. E agora você vai voltar? Não, você não pode, de jeito nenhum". "Ah, é? Mas o que você acha que eu tenho que fazer?". Eu falei: "Então, você tem que gravar um álbum", que era a ideia inicial que acabou virando Estratosférica, não virou isso, mas um álbum com compositores da nova geração, botar a galera. "Ah, então você vai ter que trabalhar". Ela mandou essa. Aí eu fiquei assim, eu sempre finjo que tá tudo bem, assim, né, que é normal. Aí eu falei assim: "Ué, vim aqui fazer um filme e faço um disco". E aí comecei a trabalhar com ela, trabalhei 9 anos com ela desde esse dia em setembro até o último dia, né. Os últimos 9 anos da vida dela, a gente fez 3 álbuns de estúdio, uns 4, talvez 5 ao vivo que tem pra sair. Eh, enfim, foi muito importante, foi fundamental na minha vida, né, imagina. Essa história é mais uma história genial, assim, do improvável, né? Mas, cara, você falou de uma coisa que é meio en passant, assim, mas que ficou para mim aqui, que é muito louco, né? Que acho que, pô, talvez diga bastante sobre a, o derretimento do jornalismo, vamos dizer assim, convencional ou tradicional, né? Quer dizer, puta, alguém pedir sangue, pedir, dizer, olha, eu quero sangue dessa. Eu quero que você escreva falando mal dessa obra, que talvez diga muito, né, sobre a decadência do jornalismo dito tradicional, você não acha, Marco? Eu acho. Eu entendo que a Folha de São Paulo tinha essa maldadezinha, mas quando era lá nesses caras que você citou, e aí eu incluo o o Marcos Augusto Gonçalves nisso, a maldadezinha era todo um jogo que ela complementava, que nem eu falei do Cícero e do Ali, era um negócio que um complementava o outro. A maldadezinha pela maldadezinha num negócio que é foda, a pessoa chega com uma obra foda, você vai falar mal só pra causar? Isso eu acho de uma idiotice tremenda. E eu acho muito que a indústria, a imprensa cultural se sabotou quando começou a só sabotar a cultura. Eu acho que, assim, entender que é tudo tá tudo amarrado, teria sido mais saudável, sabe. É um puta jogo mesmo. A cultura do outro lado que eu tô agora pra te falar, do lado que eu tô agora, tem muito artista que fala assim: "Ai, fulano falou mal do meu disco". Ótimo, cara, é muito importante quando tinha lá o Pedro Alexandre Sanches falando mal do seu disco, porque isso movia um monte de gente. Aquela história de que, o crítico derrubava, mentira. Se você é um artista incrível, o crítico derruba e você a Gal fala de quanto na carreira dela, quantos shows dela foram derrubados pela crítica, em momentos ainda muito mais poderosos, a crítica tinha muito mais poder do que teve. Nos anos 80 derrubou shows dela que lotavam ginásios. Estavam lá, as pessoas estavam lá vendo. Então eu acho que era tão importante o carinho, da imprensa com o artista, quanto o artista entender que o cara falar mal não é ruim. Quando as pessoas falam mal de discos que eu produzi, claro, eu não sou o artista do disco, então isso é muito diferente, onde bate, né. Mas cara, eu não vejo nenhum problema, tipo, é só o cara achando aquilo, quer dizer nada. E assim, às vezes o cara achar o disco ruim é ótimo para o disco, porque é sinal que aquele disco vai ter, mais público. Muitas vezes porque o cara quer que seja um disco cabeçudo. Não, não é cabeçudo, é um disco que pretende abraçar mais gente. Então assim, tem 1000 pontos de vista.
o artista só ficar chateado ou ficar deprimido ou achar que o é uma bobagem. Esse jogo entre, imprensa e arte sempre foi muito importante, muito rico. Quando ele deixou de acontecer, os 2 saíram perdendo. Eu acho que até olhando um pouco mais na linha do tempo, na perspectiva do tempo, né? Quando essa lógica dos enfants terribles começou, talvez com Pepe Escobar, com Fernando Aham. Naporano e talvez um pouco de um outro jeito com Tarek de Souza, num outro registro, mas assim, isso tinha tinha um sentido contracultural, né? Quando os jornais eram era tudo um grande conchavo de amigos, grupos de amigos, né? De saraus. Então o jornal servia para alavancar certos artistas. Então, de repente vem uma molecada, né? Muito puxada por esses caras que a gente citou, Matinas e Otávio e outros, né? E falo, não, puta, não é isso. O jornal não está aqui para servir a um certo tipo de pegada, ou de mercado, ou de jantares de saraus, né? Está aqui para questionar mesmo, para virar o jogo, né? Contra a cultura mesmo, né? Isso, Exato. nessa época, fazia muito sentido. Depois isso começa a virar uma técnica, inclusive uma técnica fácil, né? Uma técnica mais fácil para produzir um certo furor, um certo impacto na sociedade. Quer dizer, é muito fácil, né? Se você hoje, sei lá, se eu resolver escrever, criticar o álbum do Gabriel Leone, por exemplo, é fácil, né? Eu posso escrever qualquer coisa lá falando mal, falando que ele é feio, falando que ele desafina, qualquer coisa vai causar, né, cara? Mas é um jeito burro, né? Nesse caso, até porque ele não é nem feio e nem desafina. Neste seria... caso, é um dos artistas mais afinados com que eu trabalhei na vida, se não mais. Eu não sei qual que seria mais difícil, né? Afinação ou feiura, defender. Mas, enfim, né? Você entendeu o que eu quis dizer, né? Quer dizer, pô, Sim. eu acho que é uma estratégia micha, como se dizia antigamente, né? Vamos falar mal para causar e depois a gente colhe os frutos disso. Mas eu queria falar agora, cara, sobre um pouco mais sobre os grandes encontros, né, que você viveu, né? Você falou bastante da Gal, que certamente, enfim, certamente não, mas me parece o mais profundo, o mais longevo, o mais duradouro, né? E que gerou realmente como você falou bem, né? Uma recolocação dela no lugar dela, né? No lugar que ela sempre teve e mereceu. Mas tem muitas outras coisas. Eu falei agora do Gabriel Leone porque eu vi também você lá com mais um amigo em comum, né? Que a gente tem, o Pedro Bial. E me surpreendeu, assim, eu conheci o Gabriel aqui conversando com ele, sabia que ele tinha essa coisa da música, mas não estava acompanhando e tal. De repente você aparece lá e você e ele falando, né, sobre esse projeto e tal. Muito legal, né, cara, ver inclusive uma certa heterogeneidade, né, da sua... Você circula em muitas praias, né? Então me fala um pouco dos grandes encontros, assim, das coisas que mexeram com você nesse lugar dessa curadoria, dessa produção musical. Cara, é engraçado, acho que essa heterogeneidade vem do jornalismo, sabia? Porque na hora de escrever sobre música brasileira, tinha que escrever sobre muitas músicas brasileiras, né? Que música brasileira é uma infinidade de caminhos. E eu gostava de todos, assim. Eu gosto dos caminhos, assim. Eu acho que a coisa do produtor, só fazendo porque você me falou, me lembrou isso. A coisa do produtor, no meu caso, é eu ficar invisível, tentar ficar invisível, eu ler o outro, não trazer o outro, porque tem alguns produtores que, assim, tem uma personalidade musical tão, forte, definida que meio que o artista tem que ir lá ser o disco daquele produtor. No meu caso não, de novo eu acho que é por causa do jornalismo, e também por causa do garçom, porque não tem ninguém que observe mais no planeta do que um garçom, ele tá lá, você acha que ele sabe o que tá acontecendo em todas as mesas, muito louco isso. Mas enfim, o meu lance é olhar aquela história, o que que aquela história pede, sabe? O que que essa história pede? Em alguns casos, a história A pede o oposto da história B, e eu tenho que, se eu quiser fazer aquele trabalho, eu tenho que entregar aqui o oposto do que eu tenho que entregar aqui. Então esse negócio de produção, nesse caso, é um negócio que não
defina, não tem definição. Você tem que saber o que o outro precisa. E o que o outro precisa, você não sabe ainda. Você precisa ler o cara. Você tem que pegar aquela artista, no caso da Gal. O que a Gal precisava naquele momento? Tudo menos um disco do Chet Baker, entendeu? Em compensação, algum outro artista, ou o próprio Gal um tempo depois, poderia cair muito bem um disco do Chet Baker ali. É questão de timing também. Então, mas com isso eu me perco completamente da pergunta que você fez, que eu esqueci qual era, mas desculpa. Cara, eu também esqueci, mas você falou agora uma coisa que eu achei genial. E fiquei pensando até naquele documentário Santiago, sabe, do João Moreira Salles, sobre aquela Coisa figura, linda. né, aquela figura genial, daquele mordomo meio louco, e que serviu a família dele durante toda a vida, né, toda a vida deles e dele lá, do Valtinho, que é essa coisa do servir, né, que o garçom, né, garçom é isso, né, quer dizer, ao mesmo tempo ele é servil, ele está lá para atender, para fazer as vontades, mas tem uma nobreza naquilo, né, e uma inteligência, um refinamento naquilo, que eu acho que está por trás desse filme genial, Santiago, né, desse refinamento e ao mesmo tempo uma posição servil e tudo. Quer dizer, a impressão que me dá, cara, vendo você falar e vendo um pouco da obra que você já tem, né, nessa posição de produtor musical, é que você é uma espécie de garçom dos caras, no melhor sentido da palavra, né? Eu acho que sim. Eu acho que o momento mais importante da minha formação foram os anos do Spot. O que eu fiz depois foi um pouco decorrência, desdobramento daquilo. Porque ali eu já estava estudando, porque não estou falando só do tempo que eu ficava ali dentro do restaurante. Estou falando, eu saía de lá e ia antes de entrar lá, na verdade, porque era à noite no geral. Eu ia chamava Espaço Unibanco de cinema. Eu ficava no cinema assistindo filme, eu ia para todos os shows. É, de fim de semana, conheci pessoas incríveis. A Márcia Alvarez, que ela é empresária da Martinalha, mas foi também do Cazuza, da Marina Lima e de várias outras pessoas. Conheci ela na época era diretora de programação do Palace, aquele lugar maravilhoso que a gente não tem mais, uma das maiores perdas da cidade em termos de cultura. Que lugar bom de show. Onde eu vi as coisas mais incríveis da minha vida. Um dia ela vai lá ela vai no Spot. Eu tinha encontrado com ela 2 vezes em show da Bethânia, em semanas anteriores. Ela falou: você gosta da Bethânia, né? Eu falei: putz, adoro, não sei o quê, nananã. Ela não sabia quem era, achava que era uma cliente. E aí ela fala assim: quer ir a semana que vem de novo? Porque naquela época as temporadas tinham meses, né? Eu falei: não, tô vendo se eu consigo uma grana. Ela falou: não, toma aqui meu cartão. A partir de então, ela era diretora de programação, eu não sabia. Eu fiquei. Eu ia todo dia no Palace, quase. Via o show da Cássia Eller lá, o Com Você Meu Mundo Ficaria Completo. Eu vi todas sabe, uma coisa muito louca. Então, assim, naquele período eu estava, de fato, numa incubadora, assim, muito efervescente, muita coisa acontecendo na cidade, muito lançamento de livro. Eu lembro do Antônio Cícero lançando o Guardar ali no balcão, no Bar Balcão. Isso, fui lá pedir, não conhecia ele ainda, isso antes de conhecer. Pedi autógrafo para ele, tem esses livros todos autografados da época, assim. Então, assim, estava tudo acontecendo. Isso, aí à noite eu ia pro restaurante trabalhar, algumas dessas figuras chegavam ali, eu falava: não é possível. Não, tem uma coisa que eu estava também aqui refletindo, cara, conforme você vai me contando assim os componentes da tua trajetória, né? Esse negócio de ir no cinema, de ficar lá, de pedir autógrafo, de ir atrás da 10 mil vezes no show da Cássia Eller. Tem uma coisa, cara, que me remeteu a uma entrevista muito legal do Bial, que a gente acabou de citar aqui. Entrevista super recente, 2 semanas atrás, para o Globo, não sei se você viu. E aí, 1000 perguntas lá para ele, não sei o quê, de envelhecimento, a filho, não sei o que lá. Mas depois chega naquela pergunta, assim, incontornável que se faz para jornalistas hoje em dia, né? Puta, meu, o jornalismo está acabando, né? O que está acontecendo? Vai acabar, não vai acabar, tal? Ele deu uma resposta muito legal, cara. Essa pergunta era mais formulada mais ou menos assim: puta, o que o jornalismo precisa para não morrer, né? E a resposta dele foi muito interessante, não que isso seja surpreendente, né? Um cara muito inteligente e tal. Mas ele falou assim: olha, cara, o que eu acho que o jornalismo precisa é humildade, né? E,
E eu acho que, me parece, cara, a gente está se conhecendo hoje, né? Mas me parece, eu sempre percebi um pouco isso no seu trabalho, que você carrega uma humildade intelectual, que é essa humildade do garçom, né? O que que você precisa? Não vou te dizer o que eu preciso. Eu vim aqui perguntar o que você quer, o que você precisa, né? E isso é muito gostoso de conviver, né? Quando você fala que a Gal falou para você não ir embora, acho que é isso, né, cara? É gostoso de ficar perto de quem tem essa humildade intelectual e ao mesmo tempo tem bagagem, tem repertório, né? Faz sentido isso? Poxa, bonito, né? Não tinha pensado. Poxa, pô, sessão de terapia de graça aqui com o Paulo Lima. É maravilhoso, adorei. Eu lembrei, você falou da Gal, agora eu lembrei de uma situação. Depois de um tempinho que eu tinha saído da Folha, eu estava já com ela, trabalhando, já fazia, sei lá, um ano e meio, alguma coisa, mudou de editor o Ivan Finotti, que era meu colega de redação, assumiu a editoria ali e falou se eu queria voltar para a Folha. Eu falei: "Gente, que doideira voltar pra Folha". Eu fiquei assim por um segundo, e eu estava, almoçando com a Gal, aqui no restaurante aqui nos Jardins, no Oscar Freire. E aí eu falei: "Gal, você acredita, rolou isso?". Ela falou assim: "Ah, não vai, agora você tá trabalhando comigo, não volta não". Eu achei aquilo tão bonito, tão acolhedor, que eu claro que eu não ia voltar, porque de fato, como é que você faz esse caminho de volta? Ainda bem que não voltei. Mas ela ter dito isso ali foi também um conforto, foi muito bonitinho. Eu observei isso, inclusive nessa entrevista com o Gabriel, do Gabriel Leone, né, em que você estava ali na plateia e tal, mas o Biel te puxou assim muito para a entrevista, né? E eu vi assim não como preocupação, dava para ver que você não estava planejando isso, mas uma humildade muito grande, né, de não chamar a luz, né? Deixar a luz no artista ali, no Gabriel e tudo. Eu acho isso muito legal, mas isso também me ajudou a lembrar a pergunta que eu tinha feito que nós dois esquecemos, que era sobre os grandes encontros, os encontros que mais te Ah, marcaram, né, nessa posição de garçom, no melhor sentido da palavra, na música. de talentos musicais assim, fora do comum, né? Cara, eu tenho assim, eu criei uma amizade muito, eu vou contar, há um certo momento, a Gal foi chamada para fazer um projeto com Gilberto Gil e Nando Reis, chamado Trinca de Ases, que era um show dos 3 juntos e não sei o quê, e a Gal falou: "Você precisa ir", porque de fato ela precisava de alguém que ajudasse ela a tomar as decisões ali e tal, artísticas. Porque ela queria também estar no mesmo peso que eles, então meio que para ninguém, era isso no final das contas. Claro que eu topei, porque era a minha chance de trabalhar com o Gilberto Gil, que era o Gilberto Gil da porra, e com o Nando Reis, de quem já era muito fã, e é um dos melhores caras de, então eu fiz uma entrevista, uma capa com ele pra Trip, já tinha feito como jornalista, já tinha entrevistado ele muitas vezes, é o melhor entrevistado da história. Quem quiser falar assim: "Putz, quero entrevistar alguém e ser a entrevista da minha vida", vá no Nando Reis. Então, eh, fui a esse negócio, eu senti que o Nando, que eu só conhecia como jornalista, estava super azedo, assim, não estava muita graça para o meu lado. O Gil estava normal, assim, mas o Nando claramente não queria que eu estivesse ali. E eu entendo, ele estava ali com 2 ídolos dele, a Gal e o Gil, fazendo um projeto a 3. Que esse mala veio dizer o que precisa ser feito, fazer direção de alguma coisa aqui? Entendo completamente. No primeiro dia, a tudo que acontecia ali, que claro, os 2 de uma geração, os 2 com né, agora hoje tem a Gal teria 80, o Gil tá com 80, acho que 2 ou 3, e o Nando é 10 anos mais velho que eu, se eu tenho 52, ele tem 62. A gente, eles são nossos ídolos, né, assim. Então, assim, rolava uma telepatia, uma coisa tão louca, tão louca, tão louca. A partir desse dia, nunca, tudo que o Nando Reis faz, quer dizer, tudo não, muitas coisas que o Nando Reis faz, ele me chama, virou talvez o grande encontro depois da Gal tenha sido ele, assim, de um cara que eu, assim, que eu amo, que eu admiro, sou fã e é muito bom de trabalhar, a conversa é muito boa. Então, assim, é um cara que de fato, já que você quer perguntar dos encontros, eu botaria ele. A gente fez
o disco cantando Roberto Carlos, que era um desejo dele já antigo. Aí dirigi shows dele, uns 3, eu acho. Agora um recente com ele com o Chico Chico, que foi lindo, em homenagem a Cássia Eller, que deve virar turnê o ano que vem. Enfim, o Nando foi um desses. Tom Zé foi muito importante. Dos artistas novos, JP, Juliana Linhares. O JP foi incrível. A gente ganhou um menino desconhecido, né? Assim, a gente foi pro Grammy, ele ganhou 3 de 3 Grammys. Falei, gente, o que é isso? Eu lembro que eu fui junto, a primeira vez que eu fui a uma premiação, eu já tinha ganho um Grammy antes com o Erasmo Carlos, que é outra figura. Meu Deus, esse cara eu nunca perdi eu nunca perdi a estranheza de saber que era ele. Tocava o telefone escrito Erasmo Carlos, eu falava, meu Deus, nunca ficou normal, nunca ficou normal. Os outros todo mundo ficou, o Erasmo eu tipo, botava um paletó para atender o telefone. Sabe um negócio assim, peraí, será que eu tô em condições? Esse cara era um príncipe, assim, também. Meu Deus, é um encontro incrível. Tem muitos outros que foram muitas relações muito boas, assim, eu tô cometendo várias injustiças aqui. Mas, ó, enquanto você lembra eventualmente de outros, eu vou trazer aqui uma pergunta de um desses que você mencionou. Não vou nem dizer quem é, porque você vai sacar pelo primeira sílaba aqui. Mas vamos ouvir a pergunta dele e depois você responde. Marcos, seu maravilhoso, qual foi o disco que você produziu que você achou mais especial, assim, que foi mais surpreendente o convite e que você se sentiu com mais responsabilidade, assim, de fazer, que teve o processo mais bonito? Não vale puxar meu saco e falar que foi o meu, hein? Tem que falar que foi o outro. Conta aí. Beijo pra você. Eu vou falar do disco dele, que é engraçado, é uma história engraçada, mas primeiro eu vou responder a pergunta dele, foi o Erasmo. Quando eu soube que, eu soube que veio via Som Livre, que é a gravadora, que o Erasmo tinha falado, porque eu tinha feito umas entrevistas também com ele, e tinha feito depois das entrevistas, já estava de freela, ele pediu para fazer um release ou 2 de discos dele, ele tinha enfim, mas aí ele tinha visto minhas coisas com a Gal, queria que eu produzisse um disco dele. Foi muito louco, porque durante muito tempo eu achei que algum momento não iam entender que não é, que é tipo, não, errei de chamar esse cara, que vai ser demitido, porque era bom demais para ser verdade, assim. Eles, obviamente, nunca deram, sempre foi tudo amoroso, tudo bem construído, mas eu falei, vão perceber que eu sou uma fraude e vão, em algum momento, vão me tirar desse projeto. Foi, chama Amor é Isso, é um disco, talvez de 2017, e foi muito emocionante fazer, dos discos que eu fiquei muito ansioso. Claro, obviamente o primeiro da Gal Estratosférica, porque eu achei que eu nunca fosse fazer, também achei que em algum momento não fosse rolar. Eu não contava para ninguém porque eu achava que ia passar vergonha depois, porque não ia acontecer. Quando eu vi que ia acontecer, aí eu relaxei. O Erasmo foi assim também. Sobre o JP, é engraçado que eu me convidei para fazer o disco dele. Eu encontrei o JP numa parada que eu fazia, uma espécie de um podcast que eu fazia, por uma empresa, nem era meu, assim. E ele foi lá, não conhecia, eu falei, nossa, que menino incrível. Passou um tempo, eu comentei com um amigo meu, assim, ele falando de um disco que não tinha dado certo, que eu talvez fosse fazer. Eu falei, ah, tudo bem esse disco. Se fosse o disco do JP ainda, ele, por que você gostaria de fazer do disco do JP? Falei, nossa, claro. No mesmo dia ele veio e falou assim, o JP topou. Eu falei, gente, mas que isso? Você foi... Ou seja, eu meio que me convidei para fazer esse disco, né? E tenho muito orgulho. Ele tem dado, não é que assim, não é que ele deu muitas alegrias e orgulhos. Ele está dando e vai dar, ele não para de ser incrível, assim, esse menino e esse disco. Marcos, você falou agora há pouco, cara, de um certo medo do fracasso, de ser demitido, de ser, né, tirado, de não dar conta, né? Aparentemente, não tem muito isso aí na tua história, né? Mas, puta, se procurar, sempre acha, né, cara, um erro, um fracasso, um vacilo, ou às vezes um santo que não bate, né? Obviamente você não precisa citar nomes, tá, mas me conta dessa coisa do fracasso, da química que não rola. Já teve algum episódio?
Cara, fracasso é todo dia, né, esse negócio que, assim, quem olha de fora acha é claro, você não vai postar: "Acabou de não dar certo o projeto tal". Não, você quer comemorar o disco lindo que você acabou de fazer, né. Mas para cada disco lindo que você acabou de fazer, 5 não aconteceram. 5 você foi na reunião, você fez foi atrás de repertório, pediu, às vezes marcou estúdio e o disco caiu. Aconteceu. Aconteceu algumas vezes, muitas vezes. Até a do de até marcar o estúdio, acho que uma vez só. Mas os projetos é isso, eu tenho bastante ideia o tempo todo, assim, porque como eu trabalho com isso, ter ideia é meu trabalho, né. Então eu fico pensando em ideias, 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 ideias. Então, assim, algumas eu jogo: "O que que você acha disso?". "Nossa, foda", mas não anda, porque precisa de grana, precisa do timing de todo mundo, precisa de então, assim, fracasso é a regra, assim, tem mais fracasso que sucesso. Os sucessos são suficientemente bons para eu ser feliz com o meu trabalho. Mas a maior parte das coisas não acon que dá errado ou não acontece, né. Marcos, do ponto de vista de grana, cara, essa posição, essa profissão, esse trabalho de produção, ele remunera bem? Não, no meu caso não. Eu trabalho como chamar? Com MPB, para facilitar o entendimento, que não é, nunca foi a menina dos olhos do mercado, em 2025 menos ainda, né. Então, assim, tem disco que eu paguei para fazer, que bom, paguei mesmo, tá, peguei dinheiro do meu bolso e botei. Que me renderam alegrias tipo essa do JP, que é um encontro, enfim, já que você falou dos encontros, eu esqueci de citar a Laíde Costa, que fez 90 anos a semana passada, 90 anos, tá incrível. Na pandemia eu fiquei louco de vontade de fazer um disco dela, falei com o MC dele, falou: "Vamos", falei com o Pupilo da Nação Zumbi, que era da Nação Zumbi, que agora é produtor e tal, meu parceiro em quase tudo. Ele falou: "Vamos", a gente fez o disco por conta, eu paguei umas coisas aqui, e aí o disco que vende, o que rende de coisinha, é uma conta que a gente tem para pagar essa dívida com o disco. Eh, Em compensação, esse disco ganhou um monte de prêmio, eh, o disco colocou a Laíde Costa num lugar em que ela, segundo ela daí, não sou eu que estou dizendo, ela nunca esteve, ela está no auge da carreira aos 90 anos. E assim, Paulo, a gente está ficando velho. O nosso sonho imagina te falar: "Paulo, você tá feliz? Seu auge é aos 90". Porra, tudo que você quer na vida. Então construir, isso eu acho importante, construir, hã, um tempo bom, confortável, divertido, vivo, sobretudo, para nós aos 90, aos 80, tudo que a gente quer, para nós e para os outros, eu acho que essa pauta do etarismo tá muito chegando, né, ainda não é a principal, mas tá chegando, e acho que ela precisa ser discutida, ela precisa ser, valorizada, porque, cara, a gente tá ficando a ciência tá ficando cada vez melhor e a gente tá ficando cada vez mais velho, né. Vamos ficar velho gostoso, né, assim, ficar velho confortável, né, se divertindo. Então eu acho esse disco da Laíde Costa, e agora eu tô fazendo um trabalho com a Claudete Soares, que também fez 90, das amigas as 2, cantoras dessa geração que vem antes da bossa nova, né, a Laíde vem antes da bossa nova, a Claudete também. E imagina, elas atravessaram toda a história da música brasileira quase. Eh, e elas estão ativas, assim, isso para mim é gás, assim. Eu tenho vontade de fazer isso como? Por causa da música, por causa da questão do etarismo mesmo, de falar assim: "Cara, vamos valorizar os velhos, as velhas, eles são foda". Eu sou a favor disso, entendeu? Ao mesmo tempo que eu acho muito importante fazer discos com o Joaquim, que é um menino que eu descobri é modo de dizer, mas meio que isso, que tem 23, quando ele gravou o disco ele tinha 20, quando eu conheci ele tinha 21. E canta absurdos, assim, toca um piano, compõe, meio Ângela Rorô, meio Cazuza. Então, você falou dos encontros, né, então acho que tem todos esses, sabe? Marcos, você citou, cara, no início do papo, a Alice Braga, né? Que você fez entrevista na Ah, Trip e tal.
um tempinho atrás, cara, não sei bem, acho que um ano e meio, não mais, acho que uns 2 anos, ela teve aqui, ela é freguesa, parceira nossa, aqui toda hora a gente conversa. E ela estava meio chocada naquela altura, cara. Hoje esse assunto já ficou bem mais ventilado, assim. Mas ela tinha ido fazer um casting lá em Hollywood e tal, e a primeira pergunta foi quantos seguidores você tem, né? Porque aquilo era um critério de corte, assim. E isso agora já, pô, já é assunto, assim, né, no centro das conversas. Mas eu tô te perguntando isso porque você citou agora há pouco, falou, pô, você não vai postar o seu fracasso, né? Não deu certo tal coisa. Eu não sei como é que você é, cara, mas me parece assim mais para discreto, mais para bastidor, né? Até a própria atividade que eu mencionei agora com o Leone lá no Bial, né? De ficar meio atrás da tapadeira, assim. É, como é que é, cara, para você esse negócio de para sobreviver profissionalmente hoje, né, cara? É quase impossível você não estar nas redes. Por outro lado, também tem sido um fator de adoecimento, né? De sei lá, de entupimento cerebral para muita gente, né? Como é que você lida com isso, cara? Você é um cara que vai lá, posta, fica mostrando um pouco do que você está vivendo? Eu fui até olhar outro dia, assim, se não estava chato o meu feed. Tá chatésimo, é só trabalho. Trabalho assim. É que são coisas legais que eu posto, assim, né? Tipo discos e shows e coisas que eu. Mas é música, 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 música. Não tem uma coisa assim, aqui eu passeando com o cachorro, não tem. E eu acho que isso faz falta. Quando as redes sociais eram mais isso, eu passeando com o cachorro, e não agora que, né, que tudo é uma grande compra, né? Você não, você segue seus amigos, mas você não acha seus amigos, porque na verdade tem um monte de gente que você nem segue e fica aparecendo. Tô falando de Instagram nesse caso. É um pesadelo, virou uma chatice, saudade de quando a gente podia reclamar que a pessoa só postava a comida, né, lembra que as pessoas no começo postavam o prato? Era horrível, mas saudade daquele horrível, porque era um negócio muito real, virou um negócio muito, essa coisa de entrega, de algoritmo, essas coisas, virou uma chatice mesmo. Eu posto ali, olha Paulo, pra ser sincero com você, é tudo muito intuitivo, eu posto o que eu às vezes, geralmente, eu já tomei um vinho, é à noite, é um horário que nem é bom de engajamento. Eu posto um negócio, pô, que saudade de bosto, posto a foto. Ou quando tem um trabalho assim, ó, amanhã é o lançamento do disco da Lia de Itamaracá e Daúde que eu produzi. Pá, tá aqui. Show, disco, ouçam. É, é isso. E às vezes é isso. Tipo, tô aqui em casa, abro, eu tô bebendo um vinho, tenho feito isso meio que quase toda noite. Mais do que devia e menos do que gostaria, inclusive. Mas ai, que saudade da Simone. Eu fiz um trabalho com a Simone, com a cantora Simone. Eu tenho muita saudade dela. É outra pessoa que eu criei um afeto absurdo, assim. Talvez dos artistas com quem eu trabalhei, é que o afeto foi mais. Era quase uma coisa louca, de amor mesmo, assim. Ainda tenho. A gente até tá mais longe agora, mas ainda tenho isso. A saudade, acho uma foto, pá, posto. Claro, né? Você tá bêbado, eu sou bêbado, porque tem aquele bêbado que chega e quer te bater, e tem aquele bêbado que chega, Paulo, eu te amo. Eu sou esse, segundo. Porque eu acho que por causa de toda a história que eu contei no começo, de infâncias e tal, eu reprimo a afetividade. Tem gente que reprime a violência. A minha violência é aqui, ó, pá, a afetividade eu acho que eu dou uma segurada, assim. Aí eu bebo, aí ela vem, né? Aí vem, aí vem. Marcos, tem um encontro seu aqui, cara, pelo que eu estava vendo, que foi muito interessante, porque eu acho que você usou um pouco do seu conhecimento das ferramentas de comunicação, de como é que funciona o jogo da comunicação social e tal. Mas queria conferir mesmo com você, saber como é que foi. Que é a história do Tom Zé, né? Parece que você cruzou o caminho dele quando ele estava meio queimado, meio cancelado, é isso? Cara, isso é pré-Gal. É, é pré-Gal. É 2013, mas é começo do ano. É o seguinte, quando eu tava na Folha, rolou uma história de que um jornalista tava fazendo uma biografia dele e acabou não fazendo, porque sei lá o quê. Eu falei, poxa, deixa, tá comigo, dá pra mim que eu vou.
E nunca fiz também, como filme eu também nunca fiz, o da Gal lá, o documentário, eu também nunca fiz essa biografia. Mas fiquei, tenho aqui, sei lá, 100 horas de entrevista gravada com ele. Eu ia lá toda quarta-feira, porque o fechamento de música da Folha era às terças, porque o caderno saía às quartas. Então na quarta era um dia mais relax, eu podia chegar mais tarde. Eu ia lá de manhã, toda quarta-feira, gravava. Chegou o momento que rolou aquela polêmica do Tom Zé fez uma locução para o comercial da Coca-Cola ali em 2013, que era, sei lá, enfim, era Copa do Mundo e não sei o quê, era uma locução, não era nem cantando, não era nem música dele, era a voz. E o Facebook, que era a rede social mais ativa na época, saiu matando o Tom Zé. Eu falei: "Gente, o que que é isso?". Cheguei lá e o Tom Zé estava deprimidaço. Chegou a me dizer a frase que depois ele disse que não disse, mas ele disse: "Ah, acho que nem quero fazer mais música". É claro, ele disse essa frase como pedindo socorro, sei lá, pedindo carinho, mas ele disse essa frase. Eu falei: "Mas Tom Zé, você tá maluco? Porque você faz o seguinte, pega essa gente te xingando, você é bom nisso, pega essa bom a gente, imprime aí os comentários e a gente amarra uma letra, e aí você faz a música e canta de volta, se xingando, vamos nessa, não sei o quê". "Ah, então curtiu". Aí chamei umas bandas novas que gostavam dele, inclusive o Terno, que é a banda do Tim Bernardes, que, enfim, depois virou o Tim Bernardes, essa coisa maravilhosa, outro artista fascinante. Estava ali no grupo, mas muitos outros, assim, e o Emicida também. O Emicida fez parte. E aí a gente fez o Tribunal do Facebook, que na verdade é um compacto de vinil. Eu tenho ele aqui, vou te mandar. É um compacto de vinil com 2 músicas de cada lado, e é isso, é o Tom Zé se xingando, ou pedindo perdão pro Papa Francisco. Papa Francisco perdoa Tom Zé por um pecado que acabaram de inventar. É muito, muito, muito legal. É mais legal do que musicalmente foda. Culpa minha também. É, Depois a gente fez um álbum que até tem coisas musicalmente muito mais incríveis. Porque aí começou, ele virou, junto com esses meninos, começaram a fazer um monte de coisa. Eu falei: "Gente, para". De repente eles tinham 12 músicas. Eu falei: "Gente, que isso? Não dá tempo. É notícia, a gente tem que soltar agora, senão perde Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essas 4 que são da Coca-Cola, a gente lança, e esse material a gente faz um negócio do ano que vem". Então a gente lançou o Tribunal do Facebook e depois veio um chama Vira-Lata na Via Láctea, que é com o resto do material criado ali naquela loucura. E ele ficava excitadíssimo ali com a, com a reviravolta, né? E o nome Tribunal do Facebook, que vem de uma rima do Emicida, que ele fez ali na hora. Eu falei: "Isso é o nome do disco, Tribunal do Facebook". É, é um negócio que, tipo, é muito conciso, explica tudo que veio acontecer depois, na era do cancelamento, né, nas eras do cancelamento. Agora eu acho até que tá menos, mas, enfim, ali é uma era pré-era do cancelamento, né. Muito louco, aquilo foi incrível. Foi uma conversa deliciosa, eu sabia que seria, mas não sabia que seria tanto. Poxa, que bom, também adorei, bom Principalmente demais. que a gente conseguiu dar essa. Acho que é uma conversa que parece um pouco com a tua carreira, né? Ela não fica num lugar só, ela vai para 200 campos, né? Vai para a cozinha do esporte, depois vai para sua faculdade de filosofia e chega na casa do Tom Zé com ele deprimido, passa pela Gal. Muito legal, cara, muito legal a sua história, e aí fica fácil fazer com que a entrevista fique boa, né? Porque você tem o que dizer. Então, parabéns por essa trajetória tão bacana, por essa humildade intelectual que, como disse o Pedro Bial, é o que está faltando por aí, né? Especialmente no jornalismo, mas não só. Né? Acho que todo mundo prestar atenção, né, cara? Essa coisa da polarização tem um pouco a ver com isso, né? De saber prestar atenção, talvez falar um pouco menos e se ligar mais no diferente, no que está, né? No que tá do seu lado e que você não reconhece tão facilmente, né? Acho que você tem muito isso de conseguir encostar em qualquer praia, né, cara? E logo se sentir familiarizado e as pessoas gostarem. Então é muito legal. Acho que é uma coisa não, um talento, né? Uma qualidade, um dom muito especial. Parabéns por tudo isso e pelos produtos disso, né, cara? Muita música boa,
muito jornalismo de primeira linha, muita qualidade, assim, que vai melhorando o Brasil, né, cara? Uma coisa que a gente está precisando demais. Então, obrigado aí por essa obra e por esse papo. Pô, demais, Paulo, adorei demais. E dizer que logo no começo do ano veio o disco do Gabriel Leone, que é esse que nos, né, que você viu no Bial e que talvez tenha te dado o impulso de querer ter essa conversa. Bom demais, bom demais. Eu acho que quando você fala isso é olhar o outro que falta. A humildade é olhar o outro, sabe? Acho que é isso. Olhando o outro já melhora tudo, né? Mas é isso. Fiquei muito feliz também. Poxa vida, foi mais legal do que eu imaginava também. Queria dar um recado para você que acompanha o Trip FM aqui na nossa versão podcast. Quase todos, se não todas as plataformas, né, de difusão de podcasts, né, elas têm lá um espaço para comentários. A gente queria muito que você comentasse, desse like, lógico, mas comentasse principalmente o que você sente aqui nas nossas conversas, nas nossas entrevistas, sobre o programa, sobre os entrevistados, sobre o tipo de conversa que a gente faz. É sempre muito importante para a gente receber o seu comentário, o seu retorno, né, a sua emoção mesmo, né. Se você ouvir a gente pelo rádio, pelo Eldorado, é só escrever para o trip@trip.com.br. É fácil de lembrar, trip@trip.com.br. Manda seu comentário, sua sugestão, a sua reflexão, que vai ser muito bem-vinda. Esse foi o Trip FM, abrindo cabeças desde 1984. Direção e apresentação Paulo Lima, roteiro, produção e edição Adriano Conter. Nossas trilhas e vinhetas foram concebidas pelo grande produtor musical André Catiabava e com a locução luxuosa da atriz Marta Nowill. Para você ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa é só acessar tripfm.com.br ou também acessar via a sua plataforma de áudio favorita. A gente está no Deezer, no Spotify e em todas as outras. Na semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até lá!